Livro de Juízes aqui, 11:34 ao 35, fala que Jefté chegou a Mispa, a sua casa, e eis que a sua filha lhe saiu no encontro, com tamborins e com danças. E era filha única. Filha única. E Jefté, quando viu, ele rasgou as suas roupas e disse: "A filha minha, tu me arrasaste por completo, porque abri a minha boca ao Senhor, e não a tornarei atrás." A alegria da vitória foi transformada em tragédia pessoal. A Bíblia não afirma literalmente que ele matou a filha, mas o texto deixa claro que ela foi sacrificada de alguma forma ao Senhor. Alguns estudiosos acreditam que foi entregue aos serviços perpétuos no templo ali de celibato, né? E outros acreditam que ela foi morta. Então, o que eu quero trazer aqui é uma lição poderosa para hoje. A rejeição, ela nunca vai ser sentença sobre as nossas vidas. Você pode até ter sido abandonado, julgado, esquecido, mas Deus, ele escolhe os improváveis e muda histórias. E Jefté era um rejeitado, mas um homem que se tornou um libertador. E o que o Senhor traz aqui para você, que o Espírito Santo de Deus, ele revela a você através dessa palavra: cuidado com as decisões feitas na dor, votos precipitados, palavras ditas com o coração ferido, promessas feitas para se sentir aceito. Isso pode gerar consequências desastrosas. Então espere, ore, trate as suas emoções e antes de tomar grandes decisões, antes de você tomar, pense bem. Então o chamado de Deus, ele vem com responsabilidade. E é responsabilidade mesmo emocional. Então não basta ter unção, não é preciso. O irmão, a irmã pode ter unção que for, mas é preciso ter maturidade. Maturidade, que é o que muitos não está tendo dentro do seu planejamento, da sua trajetória espiritual. Mas Deus me mostrou isso, Deus mostrou aquilo. Ele mostra, porque ele não deixa nada oculto que não possa ser revelado. Jefté, ele tinha força para vencer a guerra, mas não teve sabedoria emocional para proteger-se da sua casa. Tem pessoas que dão o seu testemunho, eu acho lindo, maravilhoso, mas a sua vida em si é uma vida assim que não passou pela transformação. Isso é sério, queridos. Talvez você hoje esteja como Jefté, filho de um contexto quebrado, rejeitado por aqueles que deveriam ter te protegido. Você tem tentado provar algo para que você tenha valor. Isso está errado. Então, não tome decisões para compensar a sua dor. Hoje, Deus, ele te levanta para ser curado, curada. Deus, ele não te chamou e não te chama para ser forte apenas na batalha, mas para ser inteiro na alma, porque Deus, ele não trata de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Deus não precisa de promessas impulsivas, porque o que ele quer é o seu coração. Ele quer que você entregue o seu coração. Você não precisa se machucar para agradar a Deus, porque ele já entregou tudo por você, que foi o seu filho único. Então, sabe o que está adoecendo muita gente hoje? Não é o problema externo, mas é o interno. Não é a falta de oportunidade, é a ferida da rejeição que nunca foi tratada. Tem gente que cresceu ouvindo que não era o suficiente para cargo tal, para sonhar. Eu estive assistindo um filme ontem. Ele está até disponível aí. É um filme novo, onde a filha, o sonho dela era ser uma chefe de cozinha. E aí a mãe dela colocava ela para servir bar. E dizia para ela que ela não servia para nada além de servir bar. Gente, isso é muito sério.
Isso é muito sério quando as pessoas, até os de dentro de casa, tentam corromper o nosso caráter. Tentam tirar de nós aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Tem gente que nunca foi escolhido para nada. Tem mulher que foi rejeitada no ventre da criança. Tem mulher que foi rejeitada no ventre. Criança que só queria o quê? Um abraço. Uma mulher que só quer ser feliz. Uma mulher que só quer um companheiro para conviver. Sabe? Jovens que só querem ser ouvido. Homem que só quer ser respeitado. O que é mais cruel? Contando aqui o filme, no final aquela jovem saiu de bicicleta. Ela pegou o primeiro ônibus, vendo que a mãe atrapalhava o sucesso dela. Ela foi para a cidade grande. E ali ela teve que fazer o currículo. Alugou um apartamento bem ruim. Ali é um filme baseado em fatos reais. É bem interessante o filme. E ela começou a trabalhar em um local. E teve um preço porque ela mentiu. Ela falou no currículo que ela tinha experiência X e ela não tinha, né? No final, isso é descoberto. Mas a grande lição é o quê nesse filme? É que muitos tentam tirar de você aquilo que Deus já planejou. Mas, diante da rejeição, a rejeição ela se disfarça de várias formas. Ela se veste de orgulho. A rejeição se veste de tô bem sozinho. A rejeição ela se veste de performance, de gente que vive tentando provar o próprio valor. Então, tem muita gente vivendo para provar algo para alguém. Para o pai que nunca deu atenção, para a mãe que dizia que você não serve para nada, para a família que sempre te comparava, para o ex que te trocou por outro, para o líder que menosprezou aquilo que você tem de precioso, para o mundo que só te aponta o dedo. E aí? A pessoa corre, trabalha, se esforça, faz 1000 coisas, mas quando ela deita no travesseiro, ela ainda escuta a voz da rejeição dizendo: você ainda não é o suficiente. Então a rejeição, ela é uma ferida que o orgulho tenta esconder. Você já percebeu que muitas pessoas duras, fechadas, insensíveis, elas são, na verdade, as mais feridas? O problema nunca foi o que ela não ama. Nunca foi isso, que ela não ama, que ela é uma pessoa fria. O problema é que ela tem medo de ser rejeitada de novo. Então, essa pessoa, ela é o quê? Ela se blinda com orgulho e demonstra vários tipos de situações. Então, ela responde atravessada, ela ri alto demais, ela posta demais, ela se veste demais para chamar a atenção dos outros, para chamar a atenção de alguém. Ela cria vários sentimentos, como ciúme, inveja. Então, são vários sentimentos para tentar cobrir, camuflar ela. Mas o que a gente vê isso? É que o problema não está na aparência, está na alma. E quando a rejeição ela não é tratada, a gente começa o quê? A fazer coisa errada para ser aceito. E quantas vezes você já viu alguém se envolvendo em relacionamentos abusivos só para se sentir que tem alguém? Quantas vezes você não queria só ser deixado de lado? Quantas vezes você calou a sua dor para não parecer carente? Quantas vezes você assumiu responsabilidades que não eram suas só para mostrar que você consegue? Tem gente hoje fazendo promessa para Deus por fé, não por fé, corrigindo aqui, mas por medo de ser deixado de novo. Tem gente tentando comprar atenção, tentando ser mais útil nas redes sociais, tentando trazer a sua visibilidade através do seu comportamento que não é seu. Então, deixa eu te dizer algo importante aqui da parte de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém.
Deus não rejeita o rejeitado. Deus não rejeita o rejeitado. Jesus, ele olhou para a gente e ele veio para o mundo. Jesus olhou para a mulher samaritana, que era mal falada, ele a amparou. Jesus olhou para o cego Bartimeu, que vivia à margem. Jesus olhou para o leproso, que ninguém tocava. Jesus olhou para a prostituta, que todos queriam apedrejar. Jesus olhou para Pedro, que o negou, para Tomé, que duvidou dele, para Zaqueu, que era o odiado. Sabe o que ele fez com essas pessoas? Ele chamou pelo nome. Ele curou, ele restaurou e ele enviou amor. Então, queridos, por que o céu não age como a terra? Deus, ele não escolhe pelo que os outros dizem que você é. Mas ele escolhe porque ele te formou com propósitos grandes. Deixa eu te falar algo importante. A cura da raiz da rejeição, ela chega a ser muito forte. Eu tenho aqui feito vários cursos como terapeuta e eu tenho visto o quanto a figura paternal, no meu caso, dentro da minha cura emocional, a figura paternal, ela foi uma das maiores faltas que eu tive na minha vida. E isso circulou dentro de vários erros que eu comecei a cometer dentro de mim mesma, dentro de uma falta paterna chamada rejeição. Então, eu não me atraquei à ira, a medo, a falta de perdão, a nada disso. Eu me isolei dentro de uma falsa alegria, onde eu era feliz com tudo, mas na realidade aquela felicidade era só uma capa. E dentro de mim corria um amor muito grande, porque eu queria ser amada pelas pessoas. Assim como eu amava todo mundo, sabe? Eu não estou dizendo que eu amava, que eu amo. Mas a época que eu estava passando por esse tratamento, eu entendi o quê? Que o lado emocional, ele é algo que se você se camufla, ele é pior. E Deus, ele está falando aqui hoje para você parar de viver para ser aceito. Chega de correr atrás do amor como mendigo emocional. Chega de se esconder atrás de performance, sabe? E quando eu entendi esses fatores, eu parei de me camuflar. Eu parei para entender que foi através de uma situação que eu vivi há muitos anos, desde quando eu era muito pequenininha. Eu não entendia nada, um abuso que eu sofri. Eu entendi que a minha cabeça, ela começou a funcionar diferente. E aí eu vim trazendo isso no meu subconsciente. Quando o Senhor trouxe a minha memória, eu não acreditei em quem eu era, como eu estava me camuflando e como o meu chamado era importante para Deus. E como eu precisava de uma cura profunda. E Deus hoje, ele te chama para viver essa cura profunda. Você não precisa viver a aprovação de quem te feriu, queridos. Você não precisa merecer o seu amor. Amantererraço decanta. Você já é amado. Você não precisa mendigar abraço de quem nunca vai entender o seu valor. Você não precisa se render a quem não te aceitou. Você não precisa, aleluias. Deus está falando aqui no dia de hoje. Estou gravando aqui para você entender que você não vai mais viver baseado na rejeição. Porque hoje esse ciclo, ele vai ser quebrado em nome de Jesus. Deus quer mudar a tua identidade de dentro para fora. Porque ele sussurra dentro do teu espírito, você é escolhido. Ei, você é escolhida. Você é amado, você é amada, você é visto, você é suficiente para mim. Amantererras. Então pare de tentar conquistar o que Deus já te deu. Aceitação, amor, valor, destino e presença. Quando eu entendi tudo isso, eu parei de mendigar amor dos outros. Eu parei de me humilhar para as pessoas. Porque eu me camuflava dentro de um grande amor que eu queria muito ser amado pelas pessoas. Não chamar atenção, mas ser amada.
Sabe, eu me apegava às pessoas. Como nunca me apegava. Era amizade, era tudo. E quando as pessoas me frustravam, eu sentia ali, com o amadurecimento, com o tratamento o qual o Senhor me fez eu fazer parte. Hoje eu curo mulheres que estavam como eu estava, camuflada dentro de sentimentos. Queridos, eu tive o convite de Jesus à rendição. Deus te chama hoje à rendição. Por quê? Porque é o dia de você parar de lutar contra essa dor sozinho. É hora de você entregar a sua ferida para Deus. Parar de mostrar. Tem pessoas que estão se vitimizando aqui. Tem pessoas que querem a ser transformados, mas não querem se render a Jesus. Dizem que não é hora. E Jefté, queridos, é o maior exemplo. Você foi deixado de lado? Jefté também foi. Você foi esquecido? Jefté também foi. Você foi julgado por algo que não causou? Jefté também foi. Você foi roubado por uma história que você devia ter vivido e as pessoas roubaram de você? Jefté também foi. Então ouça, Deus ele te escolheu mesmo assim. Ele não vai te usar com a alma quebrada. Ele quer te curar antes. Sabe, antes de me preparar para estar aqui nesse canal, eu passei por vários processos e estou passando até hoje. E a gente aprende o quê? Que muitas vezes a rejeição ela nos ensina a ser participante da obra de Deus. Porque Deus ele nos amou primeiro. E quando nós entendemos isso, nós somos curados, nós somos tratáveis, nós não nos armamos para a cura. Porque tem pessoas aqui que se armam quando é tocado na sua ferida. E eu quero tocar aqui em outro assunto também. Amém? Para a gente encerrar aqui a questão da rejeição. Um voto precipitado é uma armadilha que você mesmo cria. Não se vitimize. Você prometeu para Deus, você precisa cumprir. Se o Senhor ele te der isso, você nunca vai fazer isso. Tá errado. Se eu sair dessa situação, eu vou servir o Senhor de verdade. Tá errado. Sabe por quê? Porque você não conhece as suas limitações. Quantas pessoas que estão em púlpitos aí, estavam em púlpitos e hoje estão fora dele. Porque talvez fizeram um voto impensado. Ah, mas se o Senhor abrir essa porta, eu vou fazer isso. Tá errado. Então, se você for cumprir aquilo que Deus prometeu para você, faça. Sem negociar com Deus no momento de aflição. Então, Deus quer trazer hoje para você, quando Deus ele faz a promessa, ele cumpre. Eclesiastes 5:4-6, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada, Deus não se agrada de tolos. Cumpre o seu voto que você faz. É melhor que não vote do que votar e não cumprir. Então a Bíblia, ela chama o quê? A gente aqui de tolo, porque a gente faz voto e não cumpre. Deus, ele não precisa de promessas vazias. Ele quer a verdade, a honra e compromisso. Então fazer o voto é assinar um contrato espiritual com Deus. E Deus leva muito a sério. E tem época que você faz voto com Deus que Deus nem ouve mais. Deus já sentenciou a situação e pronto. Então o voto de Jefté para a vitória foi com gosto de lágrima. Jefté ele venceu a guerra, mas ele perdeu a filha. Ele prometeu sem pensar. Ele falou demais. O que era para ser uma festa de conquista se tornou um lamento dentro de casa. Então o voto de Jefté aqui, foi muito sério. Então as pessoas estão brincando muito com a palavra do Senhor. Eis que a sua filha saiu ao seu encontro. Jefté, ele não consultou a Deus. Ele prometeu, ele só prometeu. Entendeu? Ele foi lá e prometeu. Ele não consultou o Senhor. Eu vou vencer essa guerra? Então se eu vencer essa guerra, vai ser... Não, ele foi lá e falou assim, olha Deus, por medo. E isso também partiu desde lá do início da história de Jefté.
Então Deus não pediu aquilo. A vitória ela teria vindo de qualquer forma. Sabe? A insegurança, a carência de aprovação levou Jefté a prometer algo desnecessário. Então Deus está falando aqui, queridos. Não foi o caso de Ana, né? A diferença entre o voto sábio e um voto impulsivo. A gente vê a história de Ana. Para quem não sabe, eu escrevi um livro, Clamor de um Profeta. Fala sobre a história de Ana. Está lá disponível na Amazon. Então, Ana era mãe de Samuel. Isso foi um voto sábio. Ana, ela fez o voto de coração. 1 Samuel 1:11. Com um propósito de fé. Ela cumpriu o seu voto. E ela honrou, dando Samuel e outros filhos. Então, Ana, antes dela fazer o voto, ela pensou. Ela entregou-se por amor. Jefté não orou. Jefté não pensou. Ele falou pela emoção. E quantas pessoas aí estão prometendo pela emoção? Amados, quando você não cumpre o voto, o peso ele é espiritual. Quantas pessoas estão com votos quebrados? Isso traz pesos espirituais, porque atrai consequências, atrai atraso, perdas, quebras de princípios com Deus. Deus é Pai, Ele é justo, Ele é misericordioso, mas Ele leva a sério aquilo que você prometeu. E quantas vezes você disse para Deus, Deus, se você me curar, eu volto para o altar. Ah, Deus, se você me der um emprego, eu vou ser fiel no dízimo. Ah, Deus, se você restaurar o meu casamento, eu vou te servir. Ah, Deus, se eu passar nessa prova, eu vou parar de viver do meu jeito. Ah, gente, aí tudo passa. Deus deu, curou, abriu a porta e você voltou a viver como era antes. Então, não negocie com Deus como se Ele fosse homem. Deus é santo, justo e fiel. E Ele não se impressiona com as palavras bonitas. Ele se move por corações sinceros. Então, antes de fazer o voto, ore antes. Pense. Pense com você. Pense pelo seu bem. Porque melhor é não fazer do que fazer e falhar. Então, votos precipitados são armas espirituais contra você mesmo. Não se vence uma guerra fazendo promessas ao vento. Só vence quem anda em aliança e não em barganha. Promessa feita no desespero, sem oração, pode custar uma vitória em casa. Então, queridos, até aqui o Senhor Jesus, Ele nos trouxe essa ministração linda e maravilhosa. Jefté foi rejeitado pela família, expulso de casa, julgado pelo erro dos outros, nasceu em relação da relação de alguém que queria falar sobre o que carregou, né, no nome, no desprezo. E muitos de nós crescemos entre feridas emocionais e não são tratadas. Mas mesmo rejeitado, Deus o chamou. Mesmo rejeitado, Deus o chamou. Mesmo ferido, Deus ungiu. Mesmo fora do sistema, o céu ainda tinha um plano. Então, a rejeição, ela não cancelou o propósito, mas ela deixou marcas profundas, marcas mais tarde que influenciaram outras palavras em comportamento do seu voto. Então, o perigo da rejeição não curada trouxe a Jefté um voto perigoso. E por carência, porque ele queria mostrar que merecia estar ali. Ele queria mostrar que ele ia vencer. Ele queria provar algo. Ele queria aceitação. E quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes acordos emocionais tentando comprar aceitação? Quantos estão no altar, mas ainda está em porões da infância? Eu estou com várias pastoras. A gente faz uma reunião uma vez por mês. E Deus, Ele tem feito muitas curas. E eu vejo pessoas lutando, guerras, sabe? Com espadas na mão, mas com o coração ferido. Então, a rejeição não curada, ela pode levar pessoas, queridos, a fazer coisas que Deus nunca pediu. Então, busque a Deus, clame a Deus, mas não faça nada daquilo que Deus nunca pediu para a sua vida. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E
Ouça, o céu te escolheu antes da rejeição da terra. Então não fale por carência, por promessa ou por medo. Deus, ele quer sinceridade e não negociação. A rejeição que você não trata, queridos, muitas vezes pode sim afetar você com decisões erradas amanhã. A decisão a rejeição que você não trata hoje, ela pode sim te ferir amanhã. Então, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir, segundo Eclesiastes 5:5. Amém? Você não precisa provar nada para ninguém. Lembre-se disso, porque Deus já te aceitou. Deus possa capacitar a tua vida, a tua casa, a tua família, que essa linda ministração possa falar ao seu coração, porque ao meu ela falou muito. E aqui eu quero deixar para vocês, Deus, ele trata cada um conforme aquilo que ele quer que seja tratado. E quando a gente adia os projetos de Deus, quanto mais adia, mais pesado fica. Então, comece hoje a procurar alguém para conversar, para falar contigo, para você se expressar, uma pessoa de confiança. Amém? Uma pessoa que esteja, aleluias, à altura de te ajudar emocionalmente. Amém? O seu psicológico, a sua vida, a sua casa, a sua família. Não é a solução para tudo, mas vai te ajudar bastante, vai te curar, vai te restaurar, vai te levantar e vai te tirar do abismo onde você está, lá no seu subconsciente. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa compartilhar essa linda ministração, que você possa usar essa ministração para a sua história, para a sua vida, como uma forma de dizer verdadeiramente, Deus falou meu coração. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.